muito lá de Esta 9h30. conferência será gravada agora. Muito bem. E aí o que acontece? Para a gente não passar muito, né? Que senão eu entendo que muitos chegaram cansados de trabalho, outros precisam acordar cedo, enfim, cada um, né, com a sua realidade. Tá bom? Então, a partir de agora, eu vou estar compartilhando a tela com vocês, vou ficar olhando aqui. Oi, Jasmine, boa noite. Nadir, boa noite. E aí o que acontece? Eu vou estar olhando, vou estar compartilhando a tela, vou ficar olhando aqui do ladinho para ver se vocês perguntam, caso venha pergunta que eu não consiga responder por não ter visto, enfim, quando acaba a aula eu dou uma olhadinha, tá? E aí não me incomodo de vocês me chamarem lá no grupo, né, de química ou mesmo no privado para tirar dúvida. A gente está aqui para somar, para ajudar vocês. Não dá para ficar com vergonha, né? Ai, a minha pergunta é boba, não é boba. Se a dúvida existe, se a dúvida existe, então vale a pena, né, perguntar. Tudo bem? Certo, Bruna? Boa noite, seja bem-vinda à aula. Vou estar compartilhando aqui com vocês a tela, ok? Me confirmem, por favor, se estão conseguindo ver aqui a minha tela compartilhada, química, ligações químicas. Não, professor, só tá você. Não. Só Meu tá o seu rosto. Ai, Jesus. Espera aí. Não. Compartilhar a tela. Tela inteira. Compartilhar. Acho que agora vai. Agora foi, professor. Agora foi. Opa, beleza. Muito obrigada. Então, seguindo aqui, né, nossa aula de ligações químicas, lembrando que a primeira parte da aula foi semana passada, a segunda parte com bastante exercício, a aula de hoje, ok? E aí, claro que eu não vou poder fazer com a mesma velocidade da semana passada, repetir tudo lentamente, porque senão a gente não vai para os exercícios. Então, assim, a aula passada está gravada direitinho, essa aula também vai ser gravada na parte que eu ainda não falei, claro que a gente vai em um ritmo diferente, mas no início, para quem não assistiu, segura aí na cadeira para não decolar. Para quem assistiu, vai ficar mais leve, porque aí tá revendo, né? Mas vamos seguindo. Bom, quando se trata de ligações químicas, o que a gente tem que lembrar? São ligações que os átomos fazem para formar as moléculas, certo? Então, se a gente fala assim, eu botei para fora, né? Eu expiro o gás carbônico, ou seja, uma molécula com um carbono e 2 oxigênio, CO2. É uma molécula. Para ser uma molécula, você tem que ter átomos ligados um com o outro. Né? A gente vai estudar que ligação é essa que faz com que os átomos fiquem juntinhos para formar as moléculas. E por que os átomos formam as moléculas? Não está vendo a tela? Sim ou não, gente? Sim. Ainda bem Sim, que professor, tá aparecendo. Ainda bem que ali foi. Ah, tá. Beleza. Não, que eu vi aqui um comentário, mas eu acho que deve ter passado. Aí tá, o que acontece? Então, a gente vai estar focando agora nesses tipos de ligações. A gente vai ver que não é somente um tipo de ligação. Vem cá, átomo, se liga aqui comigo e deu. Não, tem átomos, tem tipos de ligações diferentes, tá? Dentre as ligações, a gente separa sempre dois blocos. Ou as ligações estão entre as moléculas, porque assim, às vezes já formou a molécula, e essa molécula, né, imagina essa mão aqui, ó, é um pacotinho de moléculas, e na mão direita outro pacotinho de moléculas. E essas moléculas podem ter interação uma com a outra. Esse tipo de ligação ou interação a gente chama de intermolecular.
né? Então, quer dizer, você tem uma molécula com outra molécula, igual ônibus interestadual, né? Ou intermunicipal, ou seja, que liga 2 municípios, que liga 2 estados, não é isso? Inter. Agora, esse pacotinho de ligações intermoleculares, ou ligações intermoleculares, ou interações intermoleculares, são ligações mais fracas, não estão ali no eixo da ligação entre um átomo e outro. Ok? É mais uma interação ali, de estar próximo, de um ter carga mais positiva e o outro uma carga mais negativa, ok? E aí a gente vai falar primeiramente dessas ligações intermoleculares, ou seja, a molécula já está formada. A molécula está formada e tem outra molécula diferente perto. Pode ter uma interação um com o outro? É possível. Quais os tipos de ligações que podem aparecer? A primeira e mais importante desses tipos de ligação é a ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio, certo? Antigamente chamava de ponte de hidrogênio. Os livros mais antigos ainda vêm essa nomenclatura, ponte de hidrogênio. Com as novas normas, né, da IUPAC, né, a União da Química Pura e Aplicada, eles se reúnem de 2 em 2 anos para normalizar, digamos assim, né, para dar umas referências das melhores nomenclaturas, né? Enfim, modifica algumas regras da química. Então, de um tempo para cá, vem utilizando ligação de hidrogênio, não mais ponte de hidrogênio. Mas o que vocês têm que lembrar? Como que eu vou saber classificar que uma molécula está fazendo ou não a bendita ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio, vocês têm que lembrar que tem, como o nome sugere, tem que ter hidrogênio, né? Sempre hidrogênio com mais outros átomos. Que átomos são esses? Esses aqui, vocês podem lembrar dessa palavrinha aqui, olha. Ai, meu Deus. Minha mesa digitalizadora não está funcionando. Ai. Será que eu tinha que abrir? Deixa eu mudar de entradinha USB aqui para ver se ela vai. Eu acho que agora foi. Olha, quando a gente fala mudando de slide, mas não está querendo escrever. Bom, leem aqui comigo por enquanto. Eu vou tentando aqui. Então, a ligação de hidrogênio, como o nome sugere, é uma ligação que envolve hidrogênio. E aí, esse hidrogênio com qual outro átomo, professora? Vocês têm sempre que lembrar do FON. FON, o que é FON? Lembra do F do flúor, O de oxigênio e N de hidrogênio. Então, por exemplo, se tem uma molécula, né, que contém hidrogênio, e aí uma outra molécula que tenha oxigênio, ou tenha flúor, ou tenha nitrogênio, essas moléculas são passíveis de ter interações entre elas, que são as interações, né, que são as ligações de hidrogênio. Ok? Então, assim, se eu tenho uma molécula só de carbono e hidrogênio e a outra só de carbono e hidrogênio, nunca vai fazer ligação de hidrogênio. Agora, se eu tenho uma molécula que contenha oxigênio e hidrogênio, né, a outra só hidrogênio, aí você já pode ter interações aí entre o oxigênio e o hidrogênio. Beleza? Então, a ligação de hidrogênio vai ocorrer sempre entre hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Vamos deixar passar aqui uma questãozinha aqui, ó, que caiu no Enem, que fala sobre o que a gente está explicando. Ó. Um princípio importante da dissolução de solutos é que semelhantes dissolvem semelhantes. Isso explica, por exemplo, o açúcar se dissolver em grandes quantidades na água, ao passo que o óleo não se dissolve. A dissociação na água do soluto
apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de... Aí observem aqui, a molécula da água, tá vendo? Tem o oxigênio e tem 2 hidrogênios, né? Então, a gente sabe, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí vocês olham para a molécula do açúcar, não tem oxigênio? Aqui, ó, tá cheio de oxigênio. Então, esses hidrogênios são passíveis de fazer ligações aqui, ó, com o oxigênio, né? Lembra como a Isa colocou aí, ó, flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, nesse caso, a gente tem oxigênio. Então, o hidrogênio da água consegue ter interação aqui com o oxigênio do açúcar. Fazendo o quê? Aí, ó, a dissociação da água no soluto apresentado ocorre predominantemente por meio da formação de a ligação iônica entre elas, ligações covalentes, interações íon-dipolo, ligação de hidrogênio ou interações hidrofóbicas. Ok? Então, o que acontece? A interação iônica e a interação covalente, vamos estar falando em breve. Né? A gente vai ver que ligações iônicas ocorrem entre íons, entre átomos que possuem característica totalmente oposta. Um é metal, o outro não metal. Okay? Ou um átomo quer doar elétron, outro quer receber elétron. Na B, ligação covalente ocorre, são ligações aqui, ó. Essas duas são ligações intramoleculares, são ligações aqui, ó, entre os átomos de uma mesma molécula. Então, não está falando sobre isso, está falando da interação entre as moléculas, ok? A letra E, por exemplo, interações hidrofóbicas. O que é hidro? Hidro é água. Fóbica, fobia, né? É repelir. Então, não é uma interação que está repelindo a água, pelo contrário. É uma interação hidrofílica que a gente chama, né? Que tem interação com a água. Algo que tem interação com a água é hidrofílica. Algo que não tem interação com a água é hidrofóbica, certo? E aí, a resposta certa, a gente tem o quê? A ligações de hidrogênio. Letra D de dado. Tá vendo? Uma questãozinha Enem. Então, observe que essas funções aí, né, esses tipos de ligações, vale a pena você saber diferenciar um do outro, que o conceito que aí aparecendo a molécula, vocês visualizem, é sempre bom lembrar dessa palavrinha FON. Ou aqui embaixo no açúcar, né, se fosse uma outra molécula com flúor, também seria ligação de hidrogênio. Ou uma molécula com nitrogênio, também seria ligação de hidrogênio. Beleza? Agora, só para a gente comentar também, né, das outros tipos de ligações intermolecular, dipolo-dipolo. Essa dipolo-dipolo ocorre, né, ela também pode ser chamada de dipolo permanente ou dipolar. Ocorre aqui, ó, por exemplo, entre ácidos, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Observa que você tem hidrogênio e cloro. Ou seja, na tabela periódica que a gente, né, tem aqui disponível, a gente pode observar, olha só onde está o hidrogênio, em um lado da tabela periódica. E cloro, flúor, está lá do outro lado, com propriedades totalmente diferentes. E aí aqui, olha, tem uma propriedade diferente. Esses átomos daqui, ó, tem as características com propriedades diferentes desse daqui. Então, ele tende aqui a mais próximo aqui, desculpa, dos gases nobres, eles tendem a ser o quê? Gostar de elétron, certo? Serem mais eletronegativo. E aí eles tendem a ficar com carga, elétron tem que carga negativa, então eles tendem a ficar com carga, eles puxam mais a carga do elétron para eles, aí eles tendem a ficar com carga parcial negativa. Já os átomos desse lado gostam de se livrar dos elétrons, né? Os elétrons estão mais livres, e aí eles tendem a ficar com carga parcial positiva, e é isso que a gente vê aqui, ó. Então, uma interação ali que ocorre entre moléculas, né? Entre, ó,
esta interação intermolecular pode ser chamada também de dipolo permanente ou dipolar, ou seja, nesses tipos de moléculas, imagina, tem ali um monte de ácido clorídrico, então eles podem, a molécula de HCl pode ter interação com outro HCl, com outro HCl, e que tipo de interação é essa? Esse tipo de interação aqui entre as moléculas, que é chamado de dipolo-dipolo. Tá? E aí você vê a carga parcial positiva com hidrogênio, a carga parcial negativa com cloro. E por fim, força de London. É uma força bem fraquinha, que é também chamada de força de Van der Waals. Tá? É uma interação, na verdade, ali de aproximação entre moléculas, e moléculas que a gente chama de moléculas que são apolares. O que seria isso, professor? Moléculas apolares. Diferente daqui, ó, que possuem polos, né? Digamos, aqui é parcial positiva, aqui é parcial negativa. Agora aqui, você tem, por exemplo, dois átomos idênticos. Se eu tenho cloro com cloro, eu não tenho uma carga, um que é mais eletronegativo que o outro. Não, são idênticos. Então, são apolares, ou seja, A de negação, não polar. Um CO2 da vida. Você tem um carbono no meio com um oxigênio de um lado e um oxigênio do outro, cada um puxando ali. Então você tem uma molécula também apolar. Você tem uma molécula linear totalmente apolar, que aí um oxigênio pula com a mesma intensidade, puxa para um lado e puxa para o outro. Uma molécula de H2, né? Ou seja, sempre que tiver uma molécula com uma substância simples, né? Ou seja, quantidade de ar é um tipo de elemento químico só, você nunca vai ter uma molécula polar, né? Tem O2, vai ser o quê? Apolar, porque você tem dois átomos iguais, né? Então o centro da polaridade ali vai estar sempre, né, bem dividido. Tranquilo? Então, nesses casos que se encontram esses tipos de moléculas apolar, é passível de ter essa interação que a gente chama aí de interação dipolo induzida ou força de London. Tá? Então, são interações aí bem fraquinhas que podem ocorrer entre as moléculas que são ou moléculas, né, ou substâncias simples, como Cl2, Br2, H2, ou uma molécula, né, uma substância composta, mas que seja apolar, né, o CO2, ou seja, tem um C no meio, os dois oxigênios na ponta, tá? Mais a título de informação. Então, Rômulo, o magnésio é o hidróxido de magnésio, né, uma base que a gente vai estar falando já a gente vai estar comentando, já que eu digo não nessa aula, mas na próxima, a gente vai estar falando sobre as funções inorgânicas. A gente vai falar ácido, base, sais e óxido, Rômulo. E aí o magnésio, quando ligado com a hidroxila, o OH, ele forma uma base chamada hidróxido de magnésio, né, que é vendido aí em farmácia, quando a gente está com mal-estar, com azia, não é isso? Quando está com o estômago levemente ácido, né? A gente tem que botar uma base para estar neutralizando. A gente chegou a comentar sobre isso também quando a gente falou sobre tipos de reações químicas. Lembra? Reações de neutralização. Tá ácido o estômago, bota uma base. Isso, Gabriel. Quando tem flúor, oxigênio ou nitrogênio, será a ligação de hidrogênio. Claro que vai depender do contexto da pergunta. Se colocar somente, por exemplo, a água sozinha e perguntar sobre o tipo de ligação que está acontecendo na molécula, aí são as ligações que a gente vai ver em breve, nos próximos slides, que são ligações intramolecular, que é a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Agora, se fala assim, entre as moléculas, como o exercício que a gente acabou de falar, mostrou duas moléculas. Então, ali é a interação entre as moléculas. Então, são interações intermolecular. Mostrou mais de uma molécula, você vai lembrar que são dois municípios, né? Um ônibus que leva de um município para o outro. Então, é o quê? É um ônibus intermunicipal, ou seja, que liga dois municípios. Mostrou duas moléculas, então é uma ligação que interage as duas moléculas, uma interação intermolecular, ok?
Então, tem que, claro que tem que, não é? Ah, tem sempre flúor, oxigênio e nitrogênio, vai ser ligação de hidrogênio. Se tiver num contexto falando de duas moléculas, onde uma tem hidrogênio e a outra tem um desses átomos, com certeza. Mas se for, a molécula da água, qual tipo de ligação? A molécula do do flúor 2, né? O gás flúor, o F2 ou o O2, não vai ser. A gente vai ver ali que tem outro tipo, as ligações ali está falando sobre intramolecular, tá? Fizemos já essa questãozinha. Agora, as benditas, digamos assim, as felizardas ligações intramoleculares, ou seja, dentro da molécula. Né? Se eu falo de molécula da água, eu quero saber que ligação que junta o oxigênio com o hidrogênio, né? Para formar a molécula da água. E aí a gente vai estar falando agora desses tipos de ligação lá dentro. Então, temos 3, a iônica, a covalente e a metálica, certo? É sempre bom dar uma, né, olhada aqui na tabela periódica. A gente conversou um pouquinho sobre a tabela periódica, lembrando que o Enem, até então, não mostra para vocês a tabela periódica, né? Parte do princípio que vocês já entendem sobre a tabela e realmente ir para a prova com a tabela ou sem a tabela. Se não entender a tabela, não vale de nada, não é mesmo? Então, assim, todas as informações necessárias sobre a tabela periódica, quando envolve um cálculo químico, alguma coisa, vocês não precisam estar decorando qual é a massa do carbono, ai, professor, eu preciso saber que é 12, do oxigênio 16, não. Não está saindo áudio? Oi, Ana, boa noite. Então, vou seguir aqui, depois vocês confirmam aí, qualquer coisa escreve. Aí o que acontece? Vocês precisam saber, na verdade, é compreender a tabela. Porque a partir do momento que pratica, e aí fala de um hidrogênio, por exemplo, né, aí é entendível, né, que vendo a tabela, estudando sobre a tabela, aí vai começando a compreender ali aonde que está os átomos metálicos, os não metálicos, como que se dá a distribuição de elétron. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a tabela. O que acontece? Aqui a tabela ela é composta por átomos, né, naturais e átomos artificiais, ou seja, átomos obtidos da natureza, né, natural, e os artificiais sintetizados em laboratório. Ok? Sempre a tabela tem uma referência, por exemplo, esse daqui, ó, tem o LI, tá vendo? Em branco. É que mostrando, olha, esse número aqui em cima é o número atômico, ou seja, a identidade do átomo. Esse LI aqui é o símbolo químico. Embaixo tem um nome e mais embaixo, por último, tem o peso atômico. Tá vendo? Tem sempre uma legenda. E é bacana que cada um tenha a sua tabela periódica. Tá? Para vocês, sempre que forem fazer um exercício de química, falou do alumínio, pode ir lá na tabela localizar, falou do cloro, achar na tabela periódica, para vocês irem se familiarizando. Tem assim coloridinho, pode imprimir, pode passar numa papelaria, vende na papelaria, ok? Em um livro, enfim, né, o meu aqui é o mousepad aqui, ó, é a tabela periódica, enfim, cada um aí do seu jeitinho. Mas é bacana, se quer, né, tá fazendo questão de química, vale a pena investir em uma tabela periódica, seja imprimindo, seja abrindo o livro, enfim. Então, tem preto e branco também, tem colorido, mas o que tem que entender? A tabela, ela é organizada pelo número atômico. Observa, tem aqui o hidrogênio 1, depois vem o hélio 2, também tem em livro da escola, tem em tudo, ó. 3, o lítio, depois 4, tá vendo que tá em ordem? É o número atômico, ou seja, o número de prótons dele, aquelas carguinhas positivas que tem no núcleo do átomo. Então, esse hidrogênio aqui só tem 1. Esse hélio tem 2, o lítio 3 e assim por diante. Tudo bem até aí? E aí a gente vai observando que existem 2 blocos que a gente pode estar dividindo. Esses blocos aqui do meio, que a gente chama de elementos de transição,
né, que são os metais de transição, estão aqui no meio, esse rosadinho, tá? Que envolve esses dois grupinhos que estão aqui, os lantanídeos e actídeos. E tem essas duas famílias grandonas aqui, esses dois grupos aqui maiores, tá vendo? Os dois mais à esquerda e esses 6 aqui mais à direita. Esses 6 à direita com esses 2 à esquerda são muito importantes, essas famílias. Tão importante a ponto de vocês terem que saber o nome deles. Sim. Que nomes são esses? Nomes que vale a pena saber, porque muitas questões partem do princípio que vocês sabem o nome. Então, fala assim, o primeiro elemento dos metais alcalinos. Se você não sabe quem são os metais alcalinos, não vai saber que é o hidrogênio. Na vertical aqui, a gente sempre chama de quê? De família ou grupo. Então, o primeiro, família dos metais alcalinos, ou grupo dos metais alcalinos. A segunda, metais alcalinos terrosos, tá? Todos os metais. Aí esse daqui do meio não precisa saber, não tem nome específico. São só os metais de transição. Só saiba que se trata de metal. Depois, lá dá aquele salto ali para o 13, né? Porque de 3 até 12 são os metais de transição. Aí no 13, 14, 15 é bem tranquilo. Por quê? O primeiro nome é exatamente o nome do elemento químico. Se olhar na tabela, ó, família 13, grupo do boro, porque o primeiro elemento é boro. Depois, grupo do carbono, 14, 15, grupo do nitrogênio. Tá tranquilo até aí, pessoal? Agora, o 16 já tem um nome específico, que aí vocês vão memorizar fazendo exercícios. Calcogênios. 17. Halogênios. Compostos halogenados. Cloro, bromo, flúor, iodo. São esses elementos aí, né? E gases nobres, que são o quê? A família, os elementos que estão na última família, a família 18. Aí qual a observação que vocês têm que tirar daqui também, que é crucial para compreender as ligações químicas e mais adiante as funções químicas, que são as funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos. O que acontece? Esses elementos que possuem a família e que têm essas nomenclaturas que a gente vai memorizar juntos, são os elementos representativos. Esses elementos representativos correspondem à família que eles estão, corresponde à quantidade de elétrons que eles têm na última camada. O que acontece? Quando a gente diz assim, ó, elementos representativos, a gente pode chamá-los de 1, 2 até 18. Ou também dos elementos representativos, seja 1A, 2A, o 13 a gente chama de 3A, o 14, 4A, o 15 de 5A, o 16 também é chamado de 6A, e o 17, 7A, e o 18 de 8A. Aí os elementos de transição, aqueles que a gente não sabe, não tem nome específico, são as famílias ali B. Então tem os grandões, esses maiores aqui, que correspondem os elementos representativos, né? Esses daqui, e aqui os elementos de transição. Lembrando que os elementos representativos vai assim, ó, 1A, 2A, 3A, 4, o que é 14? Pode ser chamado de 14, ou 4A, 15, 16, 17, 18, ou 5, 6, 7, 8A. Tranquilo? E aí o B, o grupo B, elementos do grupo B, já sabe que é de transição. Elementos do grupo A, já sabe que os elementos representativos. E o que eu quero dizer com isso, com elétrons da última camada? Observe uma informação importante. Os gases nobres, como o nome sugere, eles são elementos nobres o suficiente que são estáveis. Certo? Eles sozinhos na natureza, sozinho ele já existe na natureza. Não precisa ficar como os outros elementos da tabela periódica, fazendo ligações para atingir a estabilidade de poder existir. Então, o oxigênio, ele está sempre, o que a gente inspira, está sempre ligado com outro oxigênio, fazendo ligação química, para poder existir a molécula de O2 e aí ter estabilidade
e aí existir. Ou ligar com 2 hidrogênios e formar a molécula da água, e assim por diante. Ok? E aí, o que foi observado? Que os átomos, eles tendem a fazer ligações químicas para ficar parecido com os gases nobres. Com 8 elétrons, a maioria dos átomos ficam com 8 elétrons ali na última camada, e aí se estabilizam. Então, um átomo que tem 7 elétrons, por exemplo, a família 7A ou 17, eles têm 7 elétrons na última camada. É estável? Você vê um cloro passeando por aí sozinho? Não. Ele se liga bem com quem? Com outro átomo que quer doar para ele um elétron. Ok? Ou ele se liga bem com outro átomo que quer compartilhar um elétron com ele. Que aí fica todo mundo com quem? Com 8 elétrons. Então, aí que vem o princípio da ligação química. A ligação química é feita para que os átomos que precisam se livrar de elétron, imagina um metal aqui da família 1A, da família 1 ou 1A, ele tem o que na última camada, que é chamada de camada de valência, ou seja, é uma camada que está o último elétron do átomo. Então, tem um núcleo lá, com as cargas positivas e neutras, beleza? Ao redor do núcleo tem a eletrosfera, que estão as camadas onde se encontram os elétrons. Aí imagina um átomo, que na primeira camada ali tem 2 elétrons, que é o máximo que se comporta. Na outra camada tem 8 elétrons, segunda camada. E na terceira, imagina, só tem 1 elétron, por exemplo, dos metais alcalinos. Só tem um único elétron. Aí sabe o que acontece com a maioria dos átomos aqui? Dos metais alcalinos, ele quer se livrar desse único elétron que eles têm na última camada, porque a camada anterior ele tem 8. Aí ele fica, opa, parecido com gás nobre. Tá dando para compreender o que eu tô falando? Quem foge essa regra, professora, de ficar com 8 elétrons? Por exemplo, o hidrogênio. Ele só tem um único elétron, certo? E aí, se ele ganha mais um elétron, sabe com quem ele fica parecido? Com o primeiro gás nobre, que é o hélio. Vamos ver junto aqui, olha. Observe aqui comigo, tá vendo? O hidrogênio tem um próton, ou seja, um átomo neutro tem um elétron. Agora, quando ele ganha mais um elétron, ele fica parecido com quem? Com gás hélio. Aí ele fica estável. Okay? Na grande maioria, os outros átomos tendem a ficar com 8 elétrons, tá? E aí ficam tudo parecido com os gases nobres e ficam felizes podendo existir. Então, imagina, um átomo aqui da família 6A ou 16, ele vai ter quantos elétrons na última camada? 6. Ah, professora, e aí? Se ele tem 6, ele existe sozinho? Ele gosta de fazer ligações com outros átomos para ganhar quantos elétrons? 2 elétrons. Que aí ele tem 6, para ficar com 8, ele precisa de 2 elétrons. Ah, e assim por diante, quem tem 7 aqui, o flúor, por exemplo, ele está na família 7A, significa que na última camada, ele no total tem 9. Mas na última camada, ele tem 7, sim. A primeira tem 2, a outra tem quanto? Vai até 8, mas tem 7, porque no total são 9, então 2 mais 7, 9. Opa, na última ele tem 7. Para chegar a 8, ele precisa ganhar um elétron. Então, por isso que ele está sempre fazendo somente uma única ligação. Que aí, ó, vem ele com ele ali fazendo a ligação, por exemplo, um átomo doando elétron para ele, ou compartilhando somente um elétron, vai depender do tipo de ligação que ele está fazendo. Okay? Já o oxigênio, vocês vão estar sempre vendo ele fazendo o quê? 2 ligações. Na grande maioria das vezes, o oxigênio está fazendo 2 ligações. Por quê? Cada ligação ele consegue um elétron. Aí ele tem 6 na última camada, que é a camada 6A, ele ganha 2 elétrons, fica com quem? Com 8. Ok? Então, essas informações aí da tabela periódica, a gente pouco a pouco vai ter que estar retornando, porque acaba sendo assim, né? Várias informações. Mas, de imediato, o que precisa para compreender ligações químicas é esse caminho. Lembrar que aqui mais à esquerda vocês têm os metais, né? Que tende a doar elétron, tem esses elétrons livres aqui, ó. Grupo 1A tem um único elétron livre lá em cima, doa. E aí fica com a camada anterior. Os
Metais alcalinos terrosos, 2, está na família 2 ou 2A, tem 2 elétrons na última camada, doa, certo? E os que estão mais à direita quer receber, então metais mais à esquerda, ametais ou não metais mais à direita. Vimos aqui os nomes, que vocês vão, como dever de casa, memorizar esses nomes. Família 1A, metais alcalino. Família 2A, alcalinos terrosos. Dá um salto para a família 3A, ou 13. Aí chama metais, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio, que são os primeiros elementos químicos, certo? Aí depois vem os calcogênios, halogênios e os gases nobres, tá? E aí, professora, temos então os elementos de transição e os elementos representativos. Mas falamos aí, né, que tem os metais de transição, à esquerda mais metal. Então vamos aqui, ó, num panorama dos metais, podem observar de vermelho todos esses elementos aí que estão marcados, né? Essa faixa aí da tabela periódica não está mostrando os elementos em si, mas olha como a grande maioria são de metais. Aí eu coloquei aqui algumas características. Oi, Valéria, boa noite. A gente botou algumas características dos metais. São eletropositivo, tem brilhos característicos, são dúcteis, né? Dúcteis é a capacidade ali de formar fios, são maleáveis, são bons condutores de calor e eletricidade, né? E ametais? Ametais é o oposto de metal, né? Não metal, ou seja, são mais características de isolante, né? São eletronegativos, ou seja, adora puxar elétron, porque ele está com 7 ali, por exemplo, os halogênios. Os halogênios estão com 7. Se ganhar um elétron, já fica desesperado para ganhar um elétron para ficar com 8. Então, eles são tudo, os 6, são tudo eletronegativos, tem essa tendência de puxar elétron para eles, tá? São quebradiços, algumas características, opaco, formam compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétron, que a gente vai ver. Não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono. Aqui é na grande maioria, tá? Em geral, os ametais são assim. Por quê? É sabido, por exemplo, que hoje existem polímeros, materiais plásticos, que conduzem corrente elétrica, né? Os polímeros, chamados polímeros condutores. Então, assim, e aí está na classe ali dos ametais, mas que possuem ali algumas características condutoras, né, como algumas cargas metálicas, enfim. Tá? Então, assim, essas características que eu estou falando não precisa ser engessado. Opa, nenhum ametal conduz, entende? Não, mas em grande maioria são opacos, são quebradiços, sim, são eletronegativos, tá? Aí eu botei aqui características, estado físico, ou é líquido, ou gasoso, ou sólido. A grande maioria são sólidos, né? A gente tem alguns gases, como os gases nobres, como o nome já sugere. Temos nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, flúor. E temos líquidos, que são os mercúrios e bromo. Isso, o flúor recebe elétrons para ficar, ele tem 7 da família 7A, o flúor recebe um elétron e fica com 8. Vai depender da ligação química, como ele recebe esse único elétron, Ana. A gente vai ver, ele pode receber através de uma ligação iônica ou ligação covalente, certo? E aí só a classificação que a gente viu, primeiro, né, as ligações intramoleculares, né, que correspondem ali os átomos para formar a molécula, tá ali, ó, intramolecular, são responsáveis pelas propriedades químicas dos compostos, tá? Se ele vai formar né, um composto que conduz corrente elétrica, se ele tem ponto de fusão, ebulição, enfim, várias propriedades ali que são responsáveis pelas ligações intramoleculares. Agora, eles podem ser iônica, covalente e metálica, tá? Agora, as ligações intermoleculares foi o que a gente acabou de ver, né? Ligação de hidrogênio, ligação de polo, e aí está mais responsável se essas ligações informa ali, ou é líquido, né? As propriedades físicas, ou é sólido, está no estado gasoso. E é esses tipos de interação, de ligação ali, que vai tá dando características,
de ser sólido, líquido ou gasoso. Agora, dentro dessas ligações intramoleculares, a gente tem, né, a ligação iônica, covalente e a metálica, que a gente vai estar fechando agora, tá? Para fazer esses tipos de ligação, a gente tem que lembrar exatamente do que a gente está falando, regra do octeto, ou seja, adquirir estabilidade com 8 elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência, tá? E aí a gente tem a tabela periódica, vimos que os gases nobres, na grande maioria, têm 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que tem 2 e fica estável com 2. Aí, por exemplo, o hidrogênio ganha 1 elétron e fica feliz da vida, igual o hélio. Aí a regra do octeto quer mostrar o quê? Que, no fundo, os átomos querem fazer ligações para conseguir esses felizes 8 elétrons na última camada. Seja um doando, né, por exemplo, quando é metal, que é louco para doar elétron, e um ametal, olha o flúor aí, ó, que a gente estava falando, Ana. O flúor aqui, ó, com 7 elétrons, porque ele é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, se você olhar lá, ele vai ter número atômico 9. Né? Ou seja, a quantidade de próton 9, se é um átomo neutro, ele tem 9 carga positiva no núcleo e 9 elétrons lá fora. Aí, dentre esses 9, na camada de valência, é a camada onde é a coluna que ele está. Ele tem o quê? 7 elétrons. Então, 2 na primeira e 7 na última. Então, somou 9. Então, aqui na última camada, né, essa distribuição aqui que a gente chama de Lewis, ele mostra aqui. E aí a gente tem aqui os 7 elétrons dele. Ele está feliz da vida? Não. Ele precisa ganhar um elétron para ficar estável. E esse sódio, por ser um metal, ele está louco para doar esse único elétron dele da última camada de valência, que aí ele doa a camada de valência dele, que passa a ser a camada anterior, com 8 elétrons. Tá? E aí o que a gente tem aqui? O sódio, que doou um elétron, aí ele doou uma carga negativa, ele continua com as cargas positivas que ele tem no núcleo, tá? E aí você mostra ali a carga positiva que está sobrando, porque ele doou um elétron. Então, imagina que se ele tinha 11, aí ele doou um elétron, 11 negativas e 11 positivas. Doou um elétron, continuou com 11 positivas e agora 10 negativas. Certo? De elétron. Aí mostra que está em excesso, carga positiva. E o flúor aqui? Ele não ganhou um elétron? Aí mostra aqui, ó. Quando você tem essas diferenças de cargas aqui, ó, a gente chama de ligação iônica. Agora, quando compartilha, ou seja, por exemplo, átomos idênticos. Se a gente viu o flúor recebe elétron, exatamente isso, Ana Patrícia. O que acontece? Se eu tenho um átomo que tem 7 elétrons, ele não vai querer doar 7 elétrons para ficar com a camada anterior. Ele quer fazer o quê? É mais fácil para ele receber um elétron. Então, se eu tenho 2 flúor que cada um precisa doar um, você imagina se cada um compartilhar o que tem. Compartilhar é pertencer aos 2. Então, vem esse flúor aqui com 1 elétron, chega aqui, e esse daqui com esse 1 elétron. Aí eles formam uma ligação, onde o que era só desse flúor passa a pertencer ao outro. O que era único desse flúor passa também a pertencer ao outro. Então, todo mundo fica feliz. Aqui tem 6, né, ao redor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse daqui faz a ligação. Aí fica 7, 8. A mesma coisa para o outro flúor. Então, todo mundo aqui fica feliz com 8. Porque esses 2 elétrons que estão formando a ligação química, uma ligação química aqui é feita na ligação covalente, a ligação tem sempre 2 elétrons, um de cada. E aí ele compartilha, formou a ligação. Ou seja, dentro da ligação tem 2 elétrons, que pertencem a ambos os átomos que estão fazendo a ligação química. Ok? Pedro, nesse caso aí que você está falando, do fluoreto de sódio, já não é uma ligação covalente, né? A gente tem ali o quê? A ligação iônica, perfeito, é o primeiro exemplo, fluoreto de sódio. Então, o sódio doa
e flúor recebe. Então, esse caso aí é de doar e receber. Sempre que for isso, Pedro, doa e recebe, uma ligação iônica. E aí forma íons. O sódio fica, né? O metal sempre fica positivo, porque quer se livrar de carga negativa. E o ametal sempre fica negativo, porque está recebendo essa carga negativa. Certo? Tudo bem, gente? Compreendendo até aí? Aí a regra do dueto já foge à regra do octeto. Porque é um exemplo. O dueto é o quê? É o hélio, por exemplo, com 2 elétronzinhos dele. Ele está feliz da vida. Ele existe na natureza. Ele fica lá feliz nas bexigas de aniversário ou de parquinho, né? Que a gente solta e chora que foi embora o balão. O que acontece com as crianças? O que acontece? O gás, ele tá ali estável, com 2 únicos elétrons. Aí quem faz igual a ele ligações? Quem nunca chorou, né, por ter perdido ali um balãozinho? Aí o que acontece? O hidrogênio faz isso, recebe 1 elétron e fica igual ao hélio. O lítio tem 3. A primeira camada com 2 elétrons, a última camada com um único elétron. Ele tá lá, o lítio está lá embaixo do hidrogênio, na família 1A. Então ele tem o quê? 1 elétron na última camada. Você imagina para ele receber 7 elétrons para ficar estável, com 8. É mais fácil ele doar esse elétron. Então ele é um metal que adora doar esse único elétron dele. E aí segue a regra do dueto, fica igual o gás hélio. Tá dando para compreender? O boro, o berílio, são os 4 elementos que fogem à regra do octeto. O hidrogênio, o lítio, o boro e o berílio. Por quê? Porque eles têm tão pouquinho elétron que fica mais fácil eles seguirem a regra do dueto. Certo? Aí vamos focar ali um pouquinho nas ligações iônicas. Então, falamos ali, a ligação iônica ocorre o quê? Transferência, tá? De elétrons de um átomo para o outro átomo. Então, a gente tem, por exemplo, átomo metal, que gosta de doar elétron, com átomo não metal, que gosta de receber elétron. Então, por exemplo, aqui, mostrando aqui, né, um retículo cristalino ali do sódio, uma exemplificação, né, onde o cloro ali verde grandão e o sódio roxo pequenininho. E aí observe que o sódio aqui, na última camada dele, tem quantos elétrons? Ó? Um único elétron, a camada 3, um únicozinho elétron, certo? E a camada anterior? Ó, primeira camada, 1. Segunda camada, 2. E a terceira camada? Só a gente soma aqui, ó. A terceira camada só tem um único elétron. A segunda camada, professora, tem o quê? 8 elétrons. Então, o sódio está louco para se livrar desse único elétron que está na camada, na terceira camada, e ficar com a camada anterior. Por conseguinte, o átomo de cloro, que tem 7 elétrons na última camada, se a gente for observar lá a tabela periódica, o cloro está, né? A gente só falou até agora das verticais, que são as famílias. Mas na horizontal, a gente tem quem? Os períodos. E aí o cloro está no primeiro período, tem o primeiro período que está o hidrogênio e o hélio, o segundo período que tem lítio, boro. E tem o terceiro período que tem o cloro, que vai ver lá nos halogênios tem o cloro. Por quê? Ele tem aqui, ó, primeiro período, segundo período e o terceiro período, que corresponde exatamente às camadas, tá? E aí a terceira camada dele está preenchida com o quê? A última camada, que é a camada de valência, tem 7 elétrons, por isso que ele está lá, ó, na família dos halogênios. E aí, para ele é mais fácil se livrar desses 7 elétrons aqui da última camada dele e ficar com a camada anterior com 8? Ou é mais fácil para ele ganhar um único elétron? Neste caso, concorda comigo que é mais fácil ele ganhar um único elétron? Ao ganhar um único elétron, o que a gente tem? Ele fica feliz com 8. E aí o sódio, ele fica... Perfeito, Pedro. Ligação iônica, a gente está doando e recebendo, ou seja, transferência. Aí o sódio fica feliz com 8 elétrons, que a camada de valência dele vai passar a ser a camada anterior.
E o cloro fica feliz com a camada de valência com 8. Então, por isso que é uma ligação iônica é forte, que existe cargas ali, certo? Muito bem. 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó, sódio com 1 na camada de valência, certo? Olha lá, tô mostrando aqui, ó, um único elétron aqui. E o cloro com 7. Aí eles fazem a ligação, forma o quê? O NaCl, o nosso sal de cozinha, por exemplo, tá? E aí a gente tem aqui o sódio mais o Cl menos. Por isso que eles conduzem, né, com facilidade corrente elétrica quando dissolvido em meio aquoso, né? Quando está ali na forma né, líquida. Por quê? Porque ali você tem as cargas, tem o metal ali, com o Na com mais, o Cl com menos. E ali você tem, né, cargas soltas, passíveis de conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Então, as ligações iônicas nesse caso. E aí, eu coloquei aqui, né, ligações iônicas, formam compostos iônicos, né, com atrações de cargas opostas, uma positiva e outra negativa, ok? Ocorre sempre transferência de elétron, como o Pedro bem falou ali, olha, ok? De um elemento para o outro elemento, tá? Então, em geral, a gente tem os metais que fazem o quê? Doam o elétron, vira cátion, né? E aí, os não metais recebem elétron, vira ânion, tá? E aí, professor, eu tô com dúvida nesse mais menos. Tem que trabalhar bem isso. Por quê? Pensa aqui comigo. Se tenho 5 elétrons e 5 prótons, certo? E aí doa um elétron, o próton está no núcleo, continua lá com 5. E aí a gente mostra o que está em excesso. Por isso que o metal está sempre positivo em cima, porque ele doou o elétron e ficou em excesso a carga positiva, que é próton. Agora, o ametal, o ânion, está sempre negativo. Por quê? Porque ele está sempre recebendo elétron. Por isso, o elétron é carga negativa. Entende que elétron é carga negativa? Então, quem recebe elétron tem que ficar com carga negativa. E aí, alguns exemplos de ligações iônicas, o cloreto de sódio, o óxido de magnésio, ou seja, só observa ali que tem sempre metal no meio da história, porque ó, o metal da esquerda, né, tá sempre doando elétron, ou mesmo nem na esquerda, mas pode estar ali nos metais, né, nos elementos de transição, né, a prata, o cobre, o ouro, são todos metais que, se estiver ligado com não metal, está fazendo ligação iônica, um doando, outro recebendo. E o resultado disso é uma ligação forte de atração eletrostática. Ok? Então, metal bastante eletropositivo tende a formar cátion. Ametal bastante eletronegativo tende a formar ânion, tá? Exceção dos metais ali é o hidrogênio, que a gente viu que ele está ali na família 1A, porque ele só tem um único elétron. Ou seja, todos ali não tem um único elétron na última camada, o elétron só tem o hidrogênio só tem aquele único elétron, ou seja, só tem uma única camada contendo um elétron, aquela camada ali é a camada de valência dele, e só tem um único elétron. Não tinha outro lugar para colocar o hidrogênio. O hidrogênio ele não tem classificação de metais, né? Ele gosta de fazer ligação ali, ó, compartilhando aquele elétron dele. Mas ele está ali por conta de não ter outro lugar. Tanto é que em qualquer tabela que venha colorida, aí coloca o hidrogênio com a cor de não metal, apesar dele estar ali no meio, né, no começo ali dos metais alcalinos. São observações que pouco a pouco a gente vai falando, tá, gente? São muitas informações e aí a gente tem que ir pouco a pouco digerindo. Aqui é só mostrando, né, um exemplo de sal, né, o sal de cozinha ali, ele é um exemplo dele. E aqui, né, o retículo ali cristalino, as características dos compostos orgânicos, inorgânicos, tá? São duros, quebradiços, algumas características. E aí o sal, por exemplo, quando facilmente se dissolve em água, né? E aí, ó, a água solvata tanto o sódio
Quando ele se dissolve em água, aí você fica com Na+, que doa o elétron, e o Cl, que recebe esse elétron. Cada um fica com a sua carga. E aí o oxigênio, por ter ali a característica eletronegativa, ele tende a ficar o quê? Com carga negativa aqui. E aí o oxigênio com carga negativa que fica para o lado do sódio que está com carga positiva. Por outro lado, quem que vai solvatar o cloro? O cloro é carga negativa. Quem tem parcial positiva são os hidrogênios. Aí os hidrogênios que estão virados para o cloro. Tá vendo? Agora as ligações covalentes, né? Se a ligação iônica transfere elétron, ligação covalente já vimos ali preliminarmente falando, vimos um pouquinho que a ligação covalente, também chamada de ligação molecular, significa o quê? Que há compartilhamento. É os dois precisando de elétron. Então, se eu tenho dois átomos que têm 7 elétrons, se cada um vem com 1 e compartilha, os dois ficam com 8, porque um desse lado fica ali compartilhando, um elétron desse lado fica compartilhando, e aí os dois elétrons que estão fazendo a ligação pertencem a ambos. E aí todo mundo fica feliz e todo mundo existe, ok? Nesse caso, não pode ter muita diferença de eletronegatividade, ou seja, não pode ser um metal com não metal, não. Ou é não metal com não metal com hidrogênio, que faz muita ligação covalente, porque ele só quer compartilhar um único eletrozinho que ele tem, o hidrogênio, por exemplo. Ele só tem um único elétron. Ele compartilha o que ele tem com qualquer átomo. E aí, se o átomo está compartilhando com ele, ele já fica com 2. Oba, feliz da vida. Certo? Então, a ligação covalente, ele não há formação de íon, metal, não metal, não. Só compartilhamento. Só que aí você pode ter átomos que não sejam iguais, como Cl2. Aí você tem cloro com cloro. Aí cada um compartilha com um elétron e fez uma ligação covalente linda. São idênticas. E uma ligação covalente que a gente chama apolar. Ou seja, não tem diferença de polo nenhuma. É um átomo igualzinho ao outro. O oxigênio com oxigênio, fazendo ligação dupla ali, né? Que aí, eles, da família 6, precisa compartilhar 2 elétrons para conseguir mais 2. E esse daqui também, ele faz ligação dupla. 6, 7, 8. Falta 2 elétrons até chegar a 8. Agora, quando os átomos que estão fazendo ligação covalente são diferentes, por exemplo, hidrogênio com cloro, o hidrogênio, ele só quer compartilhar um único ali, mas a polaridade dele é totalmente diferente do cloro. O cloro é muito mais eletronegativo. Aí você tem uma ligação covalente que a gente chama de polar, onde o cloro tem uma carguinha, mas puxa mais forte ali. Opa, vamos compartilhar, mas eu sou mais forte, tá? Aí o elétron, ao invés de ficar aqui no meio entre os dois, fica assim, ó, mais pro cloro. E o hidrogênio fica ali, feliz da vida, mas um feliz da vida, assim, né? Com menos carga do elétron. Pode misturar a metal com metal, mas nesse caso eles fazem ligações iônicas, ok? Um ametal com metal pode. Certo? Oi, Neirina. Tudo bem? Não erro mais seu nome, né? Tô afiada. Então, o que acontece? A ligação covalente, vamos ver ali, olha como que acontece, ó, hidrogênio com hidrogênio. Imagina, um hidrogênio com um elétron, só tem um. E o outro hidrogênio só tem um. Se eles fazem uma ligação covalente, ambos compartilham o que tem, todo mundo fica feliz com 2 elétrons. Tá dando para entender o que eu tô falando? E aí, ó, uma molécula de hidrogênio existe, H2. É reativa? É reativa. É um pouco instável? É um pouco instável, né? É altamente, digamos assim, explosiva, dependendo das condições, tá? Mas ela existe. Além de hidrogênio com hidrogênio, também pode ter ametal com ametal, como a gente viu, cloro com cloro. Pode compartilhar um elétron com um elétron, ambos querem só um, e aí eles fazem ligação covalente. Pode ser ametal com hidrogênio também.
Tranquilo? Hidrogênio com hidrogênio, a metal com metal ou a metal com hidrogênio. Aí, ó, a ligação covalente tem que lembrar, né? Sempre compartilhando par de elétron. Então, esse elétron que está sendo compartilhado pertence a ambos. E aí eu botei exemplo aqui, ó. Imagina a fórmula de Lewis aqui. O cloro da família 7A tem 7 elétrons. Esse outro cloro da família 7A tem 7 elétrons. E aí, se esses, ó, um vermelhinho e um verdinho se compartilha, esse daqui fica pertencendo ao da esquerda, ao cloro da direita também. E aí a gente forma a molécula Cl2. Fórmula molecular, e a estrutural é mostrar a ligação, ó, Cl ligado a Cl. Isso também acontece com flúor 2, bromo 2, iodo 2. Tranquilo? Aí, vários exemplos aqui. Ah, professora, hidrogênio com cloro. Perfeito, ligação covalente. Ó, o hidrogênio feliz da vida que encontrou o cloro que quer compartilhar um elétron. O cloro também fica feliz, porque ele tem 7, mais um elétronzinho do hidrogênio fica com 8. O oxigênio com a água. Por quê, professor? Agora eu consigo entender porque eu tenho um oxigênio para 2 hidrogênios. Porque o oxigênio é de que família? É da família 6A. Ele tem 6 elétrons. Ele não fica feliz com hidrogênio, não. Ele tem que ficar feliz com 2 hidrogênios, porque eu tenho esse hidrogênio desse lado aqui, que compartilha um elétron, aí eu fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu não estou feliz com 8, eu preciso de um outro hidrogênio para fazer o quê? Uma outra ligação e ganhar mais um outro elétron. Aí a gente tem aqui o H2O, ou seja, um oxigênio com 2 hidrogênios. Beleza? Refrigerante H2O, realmente tem H2O. Ou seja, assim, em geral, as coisas todas têm água, né? Você pode ler ali a composição, água, muita água. Exceto o óleo, por exemplo, que não tem afinidade em água. Mas ali além, né, só dizem que tem menos açúcar e tudo, mas a parte da água ali tem realmente água sim, ok? E aí, claro que tem ali os ácidos, né, tem que acaba colocando ali gases, enfim, para dar todo ali o sabor, né, as propriedades ácidas ali do refrigerante, tá? Vamos analisar o oxigênio. Por que o oxigênio tem essa dupla aqui? Processa comigo. Ele é da família 6, não é isso? 6A. Família dos calcogênios. E aí, não é à toa que ele precisa de 2 elétrons. Ele é 6, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele precisa fazer somente uma ligação? Se ele faz uma ligação, ele consegue 1. Aí ele fica de 6 para 7. Por isso que ele tem que fazer o quê? 2 ligações. Ele tem que pegar um elétron daqui e esse outro elétron. Aí faz aqui, ó, essa ligação aqui em cima e faz essa ligação aqui embaixo. Aí sim ele consegue fazer as 2 ligações necessárias. Professor, e por que o nitrogênio precisa de 3 ligações? Porque ele é da família 5. Se ele é da família 5, ele precisa de 3 elétrons para chegar a 8. Aí ele chega com 1, o outro chega com 1. Opa, ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui. Aí ele fica no total com 8. Concorda? Então, se ele tem 5 aqui, ó, 5, ele pega 3 para fazer ligação. Os outros 2 ficam aqui na dele, certo? Mesma coisa para esse nitrogênio. 2 elétrons aqui ficam na dele. E esses outros 3 aqui fazem ligação com esses 3 elétrons. Aí, aqui, ó. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações. Nessas 3 ligações, responde para mim, envolve ali quantos elétrons? Cada ligação tem 2, não é isso? Então, aqui, ó, 2, 4, 6 elétrons. Então, esse átomo já tem 6 elétrons compartilhando com outro nitrogênio. Aí eu tenho 7,
8. Aí esse nitrogênio está feliz. Agora, para esse nitrogênio, eu já tenho esses 6 aqui compartilhando, e aí eu fico com esses 2 aqui que é só meu, 7, 8. Então, por isso que a molécula de nitrogênio é o quê? N2, mas faz 3 ligações. Oxigênio é O2, mas faz 2 ligações. Por outro lado, a molécula de H2 só faz uma ligação. E agora vocês entendem o porquê da molécula, né? Tem quantidades de átomos, tem a quantidade de ligações. Por que isso, né? Então, a característica dos compostos moleculares ou que fazem ligações covalentes geralmente são líquidas ou gasosas nas condições ambientais, né? Se fundem facilmente, por exemplo, um açúcar. Ali tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, como a gente viu ali na primeira questão do Enem. A gente viu uma molécula cheia de carbono e hidrogênio. E tem oxigênio. Ali estão tudo fazendo ligação covalente, tudo compartilhando elétrons. Certo? E aí você vê que o açúcar, se você põe numa panela, aquece um pouquinho, ele já derrete, né? Já funde. Por quê? Ligação covalente tem essas propriedades, ó, possuem baixo ponto de fusão e ebulição. Não conduzem corrente elétrica na maneira geral, né, a não ser os ácidos que fazem, né, ligações covalentes e são formados por moléculas, né, são compostos moleculares formados por moléculas. E, por último, a bendita felizarda ligação metálica. É a mais tranquila de todas, gente. Como o nome já sugere, ocorre entre quem? Os metais, que estão cheios de elétrons livres ali, ó, soltinhos. E aí, a ligação metálica, vocês têm que sempre lembrar, ocorre sempre ligações desorientadas, ou seja, desorganizadas, que são entre os elétrons que vão passeando entre o metal, ok? Então, a ligação metálica ocorre entre os metais, e aí tem essas características que a gente abordou aqui, ó. Ele segue muito um exemplo que é chamado de modelo de mar de elétron, ou seja, os cátions, né? Tô falando, professora, do cálcio, é o metal. E aí a gente tem ali o cálcio com 2 elétrons soltos na camada de valência dele. Aí ele tende a ter esses elétrons aqui que tá doido para estar, né, solto ali, passeando para estabilizar esses elétrons livres. Aí, ó, os cátions permanecem em um arranjo cristalino que estão cercados aí por esses elétrons de todos os metais que vão passeando e estabilizando ali a rede cristalina, tá? O arranjo ali. Grande movimentação de elétron, boa condutividade térmica elétrica, a gente sabe, né? Um cobre conduz bem corrente elétrica. Então, os metais, em geral, têm essa característica de conduzir bem né, calor e eletricidade. Alta maleabilidade, né? Formam ali, você consegue movimentar o fio com facilidade, não é uma coisa rígida, igual um carbono, né? Igual o grafite que a gente escreve ali, é uma cadeia cheia de carbono. Ali você está compartilhando elétrons. Então, uma ligação covalente. Não é um metal ali. Se trata ali de um ametal, né? Que o carbono é um ametal. E ali você forma propriedades diferentes. Já metal tem essa propriedade de ser ductibilidade, né? De formar fiozinhos, de ser maleáveis, tá? Professora, mas não existe carbono que possa ser maleável também? Existe, então vai depender ali de quem ele está ligado, qual a propriedade daquele conjunto ali de átomos, tá? Então aqui vocês têm que lembrar, ligação metálica ocorre entre os metais e dos modelos para explicar as ligações metálicas é esse modelo de mar de elétron, né? Onde o átomo metálico está ali paradinho numa rede e os elétrons passeando, tranquilo? Os elétrons livres ali passeando. Tá? Aqui uma questãozinha de vestibular ficou um pouquinho turvo, né? Há um tipo de ligação interatômica em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cachos da rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons.
Mar de elétron é uma metáfora que se refere ao seguinte tipo de ligação. E aí? A, iônica, B, metálica, C, covalente e D, de hidrogênio. B de bola, né? Ligação metálica. Tranquilo? Muito bem. Aqui, olha. Indique entre os compostos a seguir aqueles em que encontram apenas ligações covalentes. E aí? Somente ligações covalentes. A1, ó, você tem só. Aí corre lá na tabela periódica. Um exercícios assim, vocês não precisam estar memorizando, vocês estão ainda fresquinho, estão aprendendo. Precisa estar com a tabela lá. E vai ver que o sódio está à direita, lá nos metais. E o cloro está lá no não metal. Então, isso é uma ligação covalente. Então, tudo que tiver um aí, já cancela. Certo? O sódio. Desculpa. Isso é uma ligação iônica, foi isso que eu falei? Então, sódio é metal, o cloro, o não metal. Então, ali já é uma ligação iônica. Se está pedindo para marcar ligação covalente, já não pode ser a A, que tem 1, já não pode ser a C, que tem 1. E o 2, o cloro ali está acontecendo o quê? Com carbono. O cloro é da família 7, lembra? É um não metal. E o carbono, vai lá na tabela periódica, vai ver também que ele é um não metal. E o carbono tem 4 elétrons. E o cloro fica ali fazendo as ligações. 4 cloro. Cada clorinho, lembra que ele só faz uma ligaçãozinha, porque ele já tem 7, ele só quer fazer uma ligação? Aqui é uma ligação covalente. O 2 é uma ligação covalente. O 3 é uma ligação covalente. E o 4, onde você tem metal, né, o potássio, e o cloro não metal. E aí, o que a gente tem? Metal com não metal, ligação iônica. Aqui também, ó, a gente tem o metal sódio e esse grupinho aqui, ó, o sódio com carga positiva e o sulfato com carga negativa. Certo? Então, onde a gente tem somente ligação covalente de compartilhamento compartilhando elétron, é qual? A2 e A3, alternativa B de bola. Tá? Jasmine, muito bem. Para interpretar as propriedades das diversas substâncias, é necessário conhecer as ligações entre os átomos e as ligações entre as respectivas moléculas. Ok? Então, ligação entre o átomo está falando de ligação intramolecular. E as ligações entre as moléculas está falando de ligações intermolecular. Em relação à ligação entre os átomos, pode afirmar-se que a. Entre átomos ligados, predominam as forças de atração? B. Quando se forma uma ligação entre átomos, o sistema formado atinge a máxima de energia, o máximo de energia? Ou seja, o que é atingir o máximo de energia? Ele passa a ser instável quando faz uma ligação química. É isso que quer dizer. C. As atrações e repulsões em uma molécula não são só de natureza eletrostática. E D. Entre átomos ligados, há equilíbrio entre as atrações e as repulsões eletrostáticas. Então, quando faz a ligação, ocorre ali um equilíbrio. Alguém sugere? Só temos 10 minutos, vou ter que seguir. Posso dar a resposta? 1, 2, 3... A D de dado, ok? Então, aqui, ó, depois eu vou estar mandando hoje para vocês. Então, vou estar deixando o gabarito aí para depois vocês estudarem sozinho, conseguirem ter acesso direitinho, tá? A resposta, entender o porquê, tá? Tá bem escorrido aqui. Aqui, faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2. Certo? Por exemplo, entre átomos de sódio. Sódio é o quê? Metal ou não metal? É metal, não é isso? Tá lá à esquerda. Entre sódio, que tipo de ligação que faz? Metálica, perfeito. A3. Então, aqui, ó, A com
o número 3. Certo? Tô perdida sem a minha mesa, minha mesa digitalizadora. Não sei por quê. Não quer escrever de jeito nenhum. Eu tento escrever, ele tá mudando de slide. Olha que louco. Bom, e a B? Entre átomos de cloro. Cloro é o quê? Metal ou ametal? O cloro, gente. Temos 9 minutos aí para fazer exercícios. Cloro é metal ou ametal? Ele está à esquerda ou à direita? Quem tem a tabela periódica aí? Aqui, ó. O cloro está aqui do outro lado, pertinho. Lembra que é um halogênio? Os compostos halogenados, flúor, cloro, isso. Flúor, cloro, bromo, iodo, tá aqui do ladinho, ó. Aqui. E ele é um halogênio. Ele é um ametal. Entre ametal com ametal, a ligação o quê? Covalente, certo? Então, é número 1. Ligação covalente simples, que é umazinha só. O cloro tem 7, ele só quer fazer uma. O outro cloro também só quer fazer uma. E entre átomos de oxigênio, é que tipo de ligação? Rapidinho. É uma ligação covalente, certo? E é covalente entre dupla, simples ou tripla? Se o átomo de oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de 2. Então, ele precisa fazer ligação dupla. Ele chega com os 2 dele, o outro átomo de oxigênio com 2. Aí eles fazem ligação dupla, tá? Então, aqui, ó, o oxigênio com 2, ligação dupla. Entre nitrogênio, acabamos de ver ligação tripla. Por quê, professora? Porque ele tem 5 elétrons. Para chegar a 8, ele precisa pegar 3 dele e fazer as ligações, que aí ele fica aqui, ó, 6, 7, 8. E entre átomos de sódio e cloro, que tipo de ligação que é? Metal e não metal. Ligação? Vamos... Isso, iônica. Bom, aqui eu coloquei... Muito bem, Jasmine, obrigada. Aqui eu coloquei explicando cada um, tá vendo? A primeira ligação metálica, a segunda ligação covalente. Foi? Aí depois vocês processam direitinho para a gente seguir para poder fazer mais ligações. Ó, segundo a regra do octeto, para adquirir a estabilidade apresentada por um gás nobre, né? O átomo de um elemento químico cujo número atômico é 17. Aí vocês vão lá ver. 17. Tem o número atômico 17. E aí? Ele deve ter o quê? Tem que ganhar 2 elétrons? Então, na verdade, ele não é da família 17, não. Ele só tem o número atômico 17. Ele pode ou não ser da família... Né? O que acontece? Quem que falou? É porque eu perdi aqui. Pera. Rômulo, 7A. Isso. Olha só. Ele, na verdade, ó, ele tá falando aqui do cloro, tá? Que tem um número atômico 17. E aí ele está na família 7. Calhou. Porque assim, você tem, por exemplo, o flúor, que tem 9. E tá também na família 7A. Tá? Então, era importante saber que número que se trata, né? Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada, tem na segunda camada 8, então já fechou 10. E a terceira camada, aqui ó, primeira camada, primeiro período, a primeira camada, segundo período, e a terceiro período. O cloro está no terceiro período, porque ele tem mesmo a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada fechada com 8 e a terceira camada com 7. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa ganhar quanto? 1 elétron. Alternativa C. Mais um. Perfeito. C. Ah, e aqui explica direitinho ó, que ele tem ó, primeira camada, 2 elétrons, segunda camada, 8 elétrons, terceira camada, 7 elétrons. Essa distribuição aí é chamada de distribuição de Linus Pauling, tá? Então,
é uma distribuição dos elétrons ali, que como dever de casa, vocês podem dar uma olhada sobre a distribuição de elétrons via Linus Pauling, tá? E a gente também vai voltar a falar sobre isso. Bom, o metano, a amônia, a água e o fluoreto de hidrogênio são substâncias moleculares, cujas estruturas de Lewis se representam na tabela seguinte. Então, estão mostrando aqui, ó, o gás metano, ou a amônia, a água, o fluoreto de hidrogênio. Indique o tipo de ligação que estabelece entre os átomos que constituem essas moléculas. Que tipo de ligação é essa que está acontecendo aqui? É metálica, iônica ou covalente? Tá vendo que é entre os átomos que constituem uma... Tá falando de ligação intramolecular. Não vai confundir achando que é ligação de hidrogênio, de polo, não. Tá falando entre os átomos que constituem a molécula. Então, aqui é o quê? Tem 7 átomos que está compartilhando tem 7 elétrons que está compartilhando um elétron com um hidrogênio. Ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente, ligação covalente. Foi? Aqui. Uma das principais características dos metais é a alta capacidade de conduzir calor e eletricidade, que pode ser explicada pela a existência de mais elétrons que prótons, existência de elétrons livres, existência de mais de um tipo de ligação química ou existência de diferentes prótons livres. E aí, o que vocês acham? Está falando sobre os metais. O que os metais têm? A, B, C ou D? A gente falou, né? Os metais têm aquele... Tanto é que tem as ligações que os metais fazem é o quê? Com os elétrons livres. A gente não falou sobre isso? Então, existência de elétrons livres. Aqueles elétronzinhos ali que está na última camada. Letra B de bola, tá? Tem aqui explicando exatamente a resposta. Nos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Ou seja, olha só, tem 5. A única que não realiza ligação iônica. A primeira é ligação iônica. Metal com não metal. Ó, cloreto de sódio, cansamos de falar aqui, né? Que é metal e não metal. Vários exemplos. Uma ligação iônica. Agora, a mesma linha é a B. Ó, é o magnésio. O magnésio, se for lá na tabela, vai ver que está na família dos metais alcalinos terrosos, ou seja, os metais também. Só que a família 2A é metal com não metal. Segue a mesma linha, é uma ligação iônica. Agora, o cálcio com oxigênio, o óxido de cálcio, o cal, né? O que o cal é? É uma ligação também iônica. Você tem metal de um lado e o oxigênio não metal. O hidrogênio com cloro está fazendo uma ligação iônica? O hidrogênio está doando o único elétron que ele tem ali? Não, ele está compartilhando com o cloro. Então, uma ligação covalente. A letra E é uma ligação iônica também. Você tem o sódio metálico e o oxigênio não metálico. Tudo bem? Letra D de dado. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos, a última, tá, gente? Ó, 9h30, para a gente não passar muito, porque as outras questõezinhas aqui que tem, estão tudo com gabarito, tá? A última questão. A propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas é A. Dissolve em água formando soluções ácidas. B. Dissolve-se bem em gasolina, diminuindo-se sua octanagem. C. Fundido, isto é, no estado líquido, conduzem corrente elétrica. D. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição. E letra E. São moles, quebradiços e cristalinos. Tarsila, não tem problema errar. A gente está aqui fazendo juntos. Esse momento é, né, de erros e acertos. Não tem problema. O importante aqui é
Se errar, entendeu que errou. Aí não volta a errar de novo. Beleza? E aí, o que vocês acham? Essa última questão, para a gente finalizar aí. A gente falou sobre as propriedades dos compostos iônicos, não é isso? Exatamente, o importante é isso. Erra, entende e acabou. Os compostos iônicos, o que a gente tem que lembrar dos compostos iônicos? Por exemplo, o sal de cozinha é um composto iônico? Hã? Não é? É o sódio com o cloro. Eles têm ponto de fusão e ebulição baixo? Se você pegar o sal e colocar ali dentro da panela, aquecer um pouquinho, rapidinho vai derreter? Não. Eles têm ponto de fusão altíssimo. De ebulição também. Imagina para você evaporar uma plaquinha de sal. Ok? Lembra, o sal de cozinha, ele não conduz corrente elétrica quando ele é sólido. Mas se você dissolve ali a água vira condutora. Então, ele, quando fundido, ou seja, no estado líquido, conduzem corrente elétrica. E aí tem a explicaçãozinha, ó. Os compostos iônicos na fase líquida conduzem corrente elétrica porque os íons ficam o quê? Livres. Lembra? Quando a gente mostrou ali o NaCl com as moléculas da água e fica lá o Na+, cheio de água, o Cl-, cheio de água por volta. Na fase sólida não conduzem porque os íons estão ali firmes, ligados uns com outros, tá? Beleza, gente? Foi muita informação? Muito bem, Pedro. Quem errou também não tem problema, porque se for muita informação e eu entendo plenamente que as coisas estão se juntando. O meu conselho é que, como tem muitas informações e tão frescas e vocês estão acompanhando, interagindo, se possível, eu vou mandar exatamente agora esses slides para vocês. Se possível, tira um tempinho amanhã, no máximo depois da manhã, para estar revendo isso e poder fixar bem, porque cada um é bom, né? Que bom, Jasmine, que está entendendo melhor a tabela periódica, que pouco a pouco a gente vai estar consultando ela, falando da distribuição do elétron e as coisas vão fluindo melhor. Então, o que acontece? Então, lembre que, se possível, pegue essa matéria que está fresquinha na cabecinha de vocês e cada um no seu momento tenta dar uma estudadinha, porque é um assunto que te pega base para você crescer em química, que é entender a tabela. Você cresce em química em que sentido? Em conseguir compreender as outras matérias que vêm à frente. Tá bom? Então, pessoal, como a gente já passou um tempinho, uns 4 minutinhos, olha, muitíssimo boa noite. Foi um prazer aqui estar mais uma vez com vocês e espero poder ter ajudado aí um pouquinho e que a gente possa se ver semana que vem, hein? Certo? Obrigada pela presença. Boa noite, obrigada, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso. De nada, Maria José. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.